Sejam bem-vindas ao consultório da Drag Therapy. Sente-se na poltrona para conversar com a psicóloga Miss Draga, a psiquiatra irmã Mary Poppers e a arte-terapeuta Abacaxir. Entre desabafos e reflexões, na próxima hora teremos um dragnóstico. Bom dia, boa tarde ou boa noite, todos e todes, e bem-vindos mais uma vez para o nosso consultório dragnóstico, onde a gente coloca as perguntas mais clichês, pesadas e persistentes do mundo drag para nossos convidados. Hoje comigo, como de costume, minha colega querida Miss Draga. Boa noite, eu estou aqui mais uma vez e não é dívida de jogo, tá? Não tô devendo nada pra aba, não tem ninguém atrás da câmera me ameaçando. Eu realmente gosto de estar aqui dividindo esse momento com vocês. A irmã Mary Poppers, acho que não precisa nem falar mais dela, né? Não precisa mais nem falar dela mais. A gente tá rezando por ela, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é um desenho que eu encontrei na casa do André Luiz, uma freira louca. Trouxe pra pôr ali. Ela agora só vai aparecer nos ao vivo, porque ela é chique, né? Ocupada, mas estamos aqui hoje. Com quem? Com uma convidada muito especial. Uma convidada que não é distópica, tá? Não é discreta, mas é dislexa. Dislexa. Mentira, cabaré. Mentira, dragnóstico. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite. Vocês que estão assistindo o nosso Boa Noite aveludado, que sabor. Tamo aqui hoje, dragnóstico, pra diagnosticar vocês, pra me diagnosticar, pra diagnosticar todo mundo, menos a irmã Mary Poppers, né? Mas é sobre. E é isso, tamo aqui pra jogo, pra pesado, pra clichê, pra tudo. Eclosão das irmãs. E é isso que acontece quando você perde uma comanda da Rebobinites. Vem parar aqui. Né? Amei, gente. E pra começar o nossa entrevista, a gente começa, como todo bom consultório, fazendo uma triagem, né? Pra ver como é que tá a pressão. A gente coloca o termômetro naquele lugar bem quentinho. Eu amo, já debaixo do braço, aqui. lógico. Então, nossa querida Abacaxi vai começar com as perguntas. Quais são as perguntas? Vem. Mais clichês da cena drag. Então a gente vai de 3 de uma vez, para já tirar da frente. Quando foi a primeira vez que montou? Como foi? E como que chegou nesse nome? Primeira vez que montou, como foi, como chegou no nome. Primeira vez que eu me montei, eu participei do curso, o Drag Queen curso, da Zé Carlos, né? Vai fazer, eu acho que uns 5 anos, mais ou menos. Aquela época, falar que eu me montei é meio forçar a barra, né? Mas eu tava lá de calcinha, de vestido, peruca, não. Mas é a sobre, né? Que ela tem a natural dela. Bi, foi todo um close, assim. Eu lembro de, tipo, cara, sentir... Sabe quando a sensação de você pegar armadura a primeira vez? E a gente ainda saiu desfilando pelo Sesc. E eu ainda assim, não cala a boca. Nem de boy, nem de girl, nem de eclosão das irmãs. Então, meteu a calcinha em mim, eu saí assim, de atendente, a senhor do Sesc, a Deus e o mundo lá. Até os caras da rua chegou pra mim e falou: "Oi, tia." Eu, tia? Tenho 15 anos, cara. Eu sei que com a minha maquiagem tava foda. Mas foi muito gostoso, assim. Eu tava... Não tem foto, né? Não vai passar uma foto minha, né? Se achar a tempo, aqui, vai. Mas peraí, só pra eu... Agora você é maior de idade já, né? Agora sim. Ah, tá, obrigado. Uma hora tinha que ser, né? Porque a nossa produtora, ela checa tudo, né? Mas foi muito gostoso, Bi. Eu tava horrorosa. Saiu umas 200 drag desse curso, E né? dizer, eu também comecei mais ou menos ali no Drag Queen curso com... E eu ainda... guardei fotos, então... Não, tô eu simpatizo, sei como é. Bi, é babado. Não por culpa do Zé Carlos, inclusive. Exato. Não, que ele falava assim, vamos passar, você não levanta o olho. Eu, tá bom, não vou levantar. Levantei. E é isso, né, gente? Começando, nunca tinha passado um lápis, então foi naquela coisa assim, vambora, se joga. Eu me joguei, fui com o que eu tinha. Porque pra mim também, eu tava arrasando. Pra mim, eu tava jantando, todo mundo era vencedora do RuPaul, sei lá que temporada era da época, que era o único acesso de drag que eu tinha, né? Mas, cara, foi assim, uma coisa muito libertadora. Foi tipo, vocês não vão só, tipo, olhar pra mim, vocês vão, tipo, mano, me jantar com os olhos de vocês, tá ligado?
E é sobre. Daí a segunda é como foi? Não. Como foi? Eu acho que eu acabei falando um pouco já, né? Foi muito legal, principalmente porque é isso, a gente tava em bando, né? E um bando, tipo, todo mundo tava começando. Então não foi um lugar, por exemplo, eu me montei e fui pra uma balada, onde já tem, tipo, drags profissionais de anos de carreira, tal. Então foi um lugar muito acolhedor. Muito, muito, muito acolhedor. Tanto que naquela época, drag pra mim era assim... Eu me encontrei, a perfeição, pra que céu, pra que depois disso eu tenho aqui acolhimento, vida, felicidade, todos os tipos de pessoas, sabe? E foi muito gostoso, foi realmente muito legal, assim. Daí agora é o nome, né? Então, é isso, vou ficar repetindo as perguntas, porque o nome faz jus ao nome. Ajuda o público que tá assistindo. Amém. O nome Dislexa veio assim... Tem algumas explicações pra esse nome. Mas eu acho que assim, a minha comercial, né? É que assim, gente, eu sou uma pessoa, na verdade, desleixada. Entendeu? Que é aquele assim, mas é um desleixo sexy. Não é aquela coisa assim que vai derrubando tudo, daí vai e pega assim, tranquila, mostra aquela bundinha, porque a gente veio pra jogo. E tipo, pra mim eu sempre tive muito isso, tipo, ser meio desastrado, desleixado. E tipo, não necessariamente do desastrado num lugar ruim, mas no lugar do, por exemplo, posso não estar perfeita, mas eu vou estar aqui. E vocês vão estar curtindo, porque, Bi, é sobre isso, estamos aqui curtindo junto, sabe? Daí eu fiquei, desleixado, um closão, tiridi, taradá, dislexa. Bom. Nossa, eu jurava que era por causa da dislexia. Sim, tem a famosa crença, cancelada no Twitter 4 vezes já por causa disso. Mas é isso, gente, é desleixada mesmo. Por mais que também faz jus ambos, né? Então, é sobre. Depois a gente faz uma avaliação, né? Tô passando pela avaliação psicológica agora, Bia. A gente não fala na câmera, mas a gente também oferece encaminhamentos para outros profissionais. Tô precisando mesmo. E agora, um pouco mais profundo, por que começou a montar? Inclusive com 15 anos. Tipo, eu posso imaginar, tipo, amigos, talvez família, incentivando você. Espera, não faz isso agora. Porque com 15 anos, você procurou esse curso, chegou lá e se entregou. Não tem nem muito de como falar que eu comecei lá. Tipo, eu juro por Deus, eu ia trazer, só que daí eu atrapalhada, a CLT vida não trouxe. Tem uma foto minha com 2 anos, um neném, tipo, na bota da minha avó. Tá ligado? Com a minha avó do lado. Eu vi isso e eu fiquei assim, tipo, eu boto fé, mas eu não boto fé que, tipo, me colocaram nesse salto. Eu tenho 99,9% de certeza que eu fui. Existe criança drag? Existe criança Chora drag. a sociedade. Chora a sociedade, bem. E ainda tinha que ver no dia do troca que rolou no acampamento quando eu tinha 12 anos. Aí foi quase a minha estreia, né? Porque daí... Que é coisa de acampamento, coisa de criança, tal, São Paulo. O menino vestiu de menina e a menina vestiu de menino. Eu digo que essa foi uma das minhas estreias, viu? Porque eu peguei lá uma sainha safada azul, que vocês até voltaram no meu Instagram, vocês vão ver que era a saia. Não é a mesma, mas é igual. Cara, eu fiz lá, daí tocou Lady Gaga. E aí, bem, acabou pra eles, né? Foi assim, a influenciação de gênero geral. É sobre, que delícia. Então, pra mim, sempre teve muito presente. Além de que, querendo ou não, tipo, por eu ter o privilégio de crescer na mesma era da Lady Gaga, por exemplo, que é uma coisa que me acompanhou a minha vida inteira. Eu lembro desde os meus, 7 anos de idade, chegando no quarto dos meus pais, 3 horas da manhã, pai, eu sonhei com o Alejandro, tá ligado? Eu tenho medo do clipe de Alejandro. Mas no outro lado tinha o de telefone, que eu vi, eu ficava assim... E qual é a sua primeira lembrança da Lady Gaga? Você lembra do primeiro visual que você teve? Tipo, meu Deus, quem é isso? O foda é que eu acho que a lembrança que fica é o momento do coração do Alejandro. Eu lembro de um amigo meu que hoje em dia é hétero, fez Santa Cruz, fez tudo tal, assim, que eu jurava que era, que nem as irmãs, assim. Mas eu lembro dele me mostrando naqueles iMac, daquela época que era, assim, o computador. Ele tinha o computador que todo mundo ia ver. E eu nunca vou esquecer a cena do computador e a Lady Gaga segurando o coração. E eu me cagando inteira de medo daquela cena, mas assim... não conseguindo sair da frente da tela, sabe? Tipo, eu lembro muito disso. Eu também tenho uma passagem que eu gosto muito de lembrar, que eu era muito próximo da minha avó.
essa do salto e tal. E teve não sei, eu tenho a memória de um momento que eu tava no banho, todo ensaboado, assim, tal, e virar pra minha avó e falar, vó, sou a Lady Gaga! Tipo, com 8 aninhos de idade, assim, sabe? E desde então, B, Lady Gaga versão não binário, Brasil 2023, e é sobre. Daí pra mim, carrego muito essas duas, sabe? O lado bem caos, Alejandro, e o lado sabão, criança de 8 anos lá no chuveiro, Lady Gaga. Eu acho que isso, inclusive, é uma ótima ideia para uma pergunta, né? Que a gente não tem conversado tanto sobre isso, mas quais eram os momentos que já deram pistas que nos tornaríamos drags, né? Que eu também fiquei subindo nos saltos da minha avó na casa dela. E depois eu lembro que uma vez na escola, a gente tinha, todo ano, né? A nossa turma fazia uma peça de alguma espécie. E a nossa, eu acho que era Cinderela. E elas queriam dois meninos para fazer as duas irmãs feias. E assim, não sei o que aconteceu comigo, mas eu simplesmente me voluntariei, assim, sem nem pensar. Tanto que quando eu tinha visto, tipo, já ia ser eu. Mas eu, tipo, sabia, eu só fui, sabe, instintivamente. Sim. E aí a drag baixou e as pessoas riram, me amaram e eu falei, meu Deus, nem sabia que podia fazer isso. A gente tem uma coisa em comum, sabia? Que eu continuo sendo a irmã feia. Bom, se a irmã Mary Poppins estava aqui, ela diria que eu seriam também. As duas, não, ela seria. Eu acho que eu vou entregar a idade agora. E eu me vestia de professora Helena pra brincar com a minha irmã. Acho que minha irmã tinha 2 anos. E eu, senta aqui, você vai aprender. Como se a professora Helena não falasse assim, né? Professora Helena catou, não faço ideia, não. Carrossel. É uma série mexicana que fez muito sucesso aqui nos anos 90, junto com Chaves, né? É mexicana? É mexicana, né, gente? Não é Larissa Manoela? Ai, não é. Não é nessa edição. Não, eu ia falar, mentira que a Draga tem 18 anos. Não, é dos anos 90, a primeira edição. Não é a Larissa Manoela. Então a gente cobriu ali para que você começou. Para que continuas? Cara, eu acho que assim, o que mais... Tenho 2 razões que eu levo como meio norte, assim. Tipo, primeiro pra mim, que eu preciso falar que, por exemplo, drag é uma coisa que eu vou falar, no final do dia eu faço muito mais pra mim do que pros outros. Eu faço pra mim pra eu poder, tipo, chegar na minha casa depois do show e me ver no lugar de popstar, tá ligado? Que eu cresci assistindo e, tipo, sempre quis ir atrás. E sempre fui atrás pra tá. Então, por exemplo, tem um lugar do meu que eu posso até, cara, vou falar assim, ai, cansei de drag, não vale, não ganho dinheiro com isso, é sobre cansei. Mas eu ainda vai sempre vir uma ideia na minha cabeça de falar assim, e se você pegasse tal, isso que rolou, botasse sei lá, um pinto de 3 metros no show pra dançar contigo junto com um pirata, tá ligado? E eu sei que isso, tipo, não funcionaria, mas funcionaria horrores. Mas, tipo, pra mim, assim, eu olho e fico assim, isso me contempla. É quando eu tô no palco que eu tô lá, tipo, cara, com todo mundo trocando, tem essa troca de energia, né? Tipo, e você acaba viciando nessa troca de energia, né? Tipo, e daí acaba que vira uma droga. Então eu falo que é pra mim, mas no final do dia, junk, né, amores? É sobre. E daí, a segunda, eu acho que porque, eu não sei, pra mim me traz uma contemplação também muito no lugar das... Que drag, pra mim, quando eu faço um show, eu gosto muito de fazer o show e tá um pouco com as pessoas depois que assistiram o show. Eu gosto de, por exemplo, muito da Casa Fluida, eu faço show lá, vira e mexe. Tipo, e lá é um lugar que a conexão do show é muito direta. Então, por exemplo, você tá de frente com as pessoas, elas estão a nem 1 metro de você. Tipo, e a galera sempre sai de lá, assim, contando no stories alguma piada, alguma coisa, alguma merda que eu falei pra elas, assim, que elas acharam engraçadas e, tipo, genial, a ponto, tipo, de compartilhar. Que nem outro dia que eu cheguei lá e fiquei gritando conta d'água, porque eu preciso pagar, né? Daí eu queria o Pix das irmãs, porque precisamos do Pix. Daí a menina foi lá, amou, postou no stories e tal. E eu gosto desse lugar que a drag tem de conseguir acessar muitas pessoas, sabe? Tipo, a gente tá
lugar de pedestal, onde tem uma produção, assim, que é uma coisa fora da realidade, a produção que a gente faz. Mas o conseguir estar nessa produção e ao mesmo tempo descer pra falar de pessoa com pessoa. Com o público, tipo, com a galera que tá assistindo, sabe? Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu carrego muito pra minha drag. E é uma coisa que me contempla muito, porque eu também sou de peixes, né? Aquela coisa, né? Adora fazer todo mundo sorrir, adora fazer todo mundo dar risada. E pra mim é um lugar que também consegue fazer uma conexão com muitas pessoas que sempre trazem muito pra mim, assim, também. Então, é meio assim, gente. Drogado e que ama fazer as pessoas rirem. Amém. Maravilha. Depois a gente vai falar mais sobre essa questão de drag como droga. Mas, primeiro, vamos para o próximo quadro com ela, Miss Drag. É a sua, Pode falar agora. Mitos, ritos, técnicas e truques. Tudo. Então, para começar, um mito sobre a dislexia para você desmentir. Então, eu estudei antes de vir pra cá, né? Eu sabia, estudada, né? Autodidata pra podcast. Daí eu falei, tá, o que eu vou responder? Eu fiquei quebrando a cabeça. Mas eu acho que, assim, um dos maiores mitos, que não é tão mito assim, mas porque no final do dia só eu sei, tipo, a verdade, é que eu sou uma vagabunda. Porque, gente, assim, eu me vendo como uma vagabunda, existo como uma vagabunda, graças a Deus é sobre isso, eu amo. Só que eu sou de peixes, entendeu? Eu sou uma pessoa que, assim, cara, se eu tivesse como ficar com um boyzinho, que eu sou apaixonada na balada, assim, tá ligado? E levar ele pra casa depois, nem precisa fazer nada, só pega uma conchinha, um Netflix, American Horror Story, sabe? Eu sou super emocionada. E a galera me vê, sempre acha que eu sou, tipo, do povo, é sobre isso, entendeu? Não quer relacionamento, quer nada. Mentira, a Draga tá caminhando com cara de que ela sabe que eu sou gado. Mas... Quê? Mas o ponto é que gente, no final do dia eu só tenho cara mesmo. Eu sou uma pisciana sofredora. Agora, um rito. Um rito pra quando você tá ali começando a se montar. Então, eu tenho um bem específico que eu faço pra grande parte das coisas na minha vida, assim. Mas eu acho que pra drag é um dos mais essenciais, assim. Não sei como é propaganda merchandise aqui, mas, Bi, eu pego 5 Red Bull, vira as latinhas, começa a tremer a mão. Quando treme a mão, sabe que tá na hora. Você pega o cigarro, vai, trau, mete o fone de ouvido, aí, mano. Tal. Passa 3 horas, assim, na maquiagem como se não fosse nada. 5 Red Bull. 5 Red Bull, Bi. Isso é exagero ou real? É que Red Bull agora é o nome Ai, coloca pi aqui, hein, tá? Edição. É a versão Pi. vendável. Mas... Não, 5 exagerei. Foi só uma vez que o evento era patrocinado pela Red Bull. Bi, o tempo ficou assim, que nem o esquilinho daquele filme. Energético. Amém. Mas, juro, pra mim eu acho que quanto mais eu tô, mais rápido eu tô e mais eu consigo... Enfia o dedo na tomada. Vamos... Ó, Aba, já tô te deixando uma dica pro sorte terapeuta aí, ó. Ótimo. Enfia o dedo na tomada assim, segura. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, Terapia 5. do choque. Sai doida, bem. Vê se depois conta pra gente. E se monta depois. Amém, amém. Vou fazer isso. Com certeza vai deixar um penteado diferenciado, né? Coisa de Nina Hagen, tá ligado? Veio aí, gente. Mas eu diria que, sinceramente, esse é o meu maior rito, assim. Essa é a coisa que eu faço quase todas as vezes que eu tô me montando. Uma técnica na sua montação que você gosta de usar. É que na montação, né, eu tinha preparado a técnica do banheiro do cabaré pra contar. Mas na montação, gente, uma técnica que eu vou dizer é que não é muito bem uma técnica. Eu acho que é uma base que te faz entender muito mais rápido e te faz acelerar esse processo. Então, por exemplo, é o parar pra estudar o que funciona e como funciona pra você. Tipo, eu tenho um rosto que, tipo, eu fazia um olho antes, aquele olho muito arredondado, né? E, por exemplo, o meu olho já é meio assim, então... não ficava legal, sempre funcionou, mas eu comecei, tipo, querer ir atrás de um outro lugar. Então, por exemplo, eu pensei que puxar ele mais pra cima, dar um zoom, uma subida no olhar. Porque eu fui parar, eu comecei a estudar um pouco de tutorial e tal, até que eu achei um da Pearl, do RuPaul, que deu essa jogada e eu comecei a aplicar. A jogada de, por exemplo, puxar, botar o delineado um pouquinho mais pra cima da linha, daí você faz ele assim, põe um branquinho atrás, porque dá um facelift natural maravilhoso. E eu acho que isso foi porque eu parei pra ir atrás do que funciona pra mim.
Porque, tipo, meu, drag não dá pra gente formalizar um estilo de maquiagem. Por conta, tipo, da própria drag, quanto porque a gente tem 1.500.000 rostos diferentes. Não dá pra generalizar em um. Então, acho que a dica que eu fico de técnica é senta, estuda e vê o que funciona pra você. Porque depois disso, vida, é só pegar polimento, assim. É treinar e... Bom, eu tô precisando treinar ainda, mas é sobre. Agora, um truque que você usa na sua drag. Um truque, assim, que você usa e você fala, ó, isso funciona. Então, esse também é uma coisa que funciona muito pra mim. E funciona muito pra quase todas as drags que usam, na verdade. Eu acho que... Mas ele tem que ser muito bem calculado, assim. É uma coisa que dá pra te prejudicar o tanto quanto pode te ajudar num show. Que é elemento cênico. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Dislexa, ansiosa, close das irmãs. E, por exemplo, pra mim, é tudo muito rápido. Então, eu acabo que tem shows que eu acabo me entediando quando a gente fica numa coisa mais, tipo, apenas coreografia, tal. Então, por exemplo, eu gosto de trazer pra minha drag eu gosto de estar surpreendendo a pessoa o tempo inteiro no meu show. Então, por exemplo, chega um momento, sei lá, passa 1 minuto e meio da música e ela fala assim, tá, já entregou tudo, a partir de agora vai ser coreografia. Não, bem. Vai surgir uma bola de demolição gigante do canto, eu vou subir no ombro de alguém e vou estourar um champanhe em mim, tá ligado? Mas eu acho que também tem que ser muito bem pensado. Porque pra você se perder no meio de elemento cênico é 2. Porque daí você pega, daí não soltou a roupa, do tal, do coisa. Mas sabendo como fazer, dá pra fazer muito bem, assim. Quando eu falo saber como fazer, por exemplo, não mete, sei lá, 40 coisas diferentes num performance de 1 minuto e meio. Porque daí você vai ficar claramente totalmente atrapalhada. Mas é uma coisa que, querendo ou não, também como a gente faz muito público... Não é aquela galera, por exemplo, que tá sentada num teatro, ou, por exemplo, que tá acostumado. Tem que trazer umas coisas grandes que impressionam. Então, porque eu também sou viciado em grito, né? Como a gente já falou mais cedo. Então eu adoro, tipo, cara, tá lá, daí você tá tranquilo, do nada eu vou tirar uma bazuca, assim, desse tamanho de papel picado e bum, pro céu. E tá todo mundo, tipo, aê, tal. Então eu acho que é explorar elementos drag, tanto, por exemplo, elemento cênico eu trago tanto uma troca de roupa, botar um objeto, interagir com alguém do público, sabe? Tentar trazer coisas que possam, trazer um diferencial, sabe? E como você descreveria o seu estilo de performance? Pra mim... fala. Eu pergunto porque eu acho que eu te conheci pela primeira vez, uma vez que você foi no Red Bull mesmo. Sim! Para uma oficina de maquiagem que a gente fez lá, inclusive com o nome de Mitos, Ritos, Técnicos e Truques. E naquele dia você era uma pessoa muito quieta, focada na maquiagem, obviamente com muita vontade de aprender e testar. Aí, alguns anos depois... te encontrei novamente num palco de não sei onde. E de repente, tipo, estilo furacão, assim. Era uma monstro no palco. Alta, cabelo, energia por todo lado. E todas as vezes desde então eu te vejo dessa mesma maneira. Tipo, meio acelerada com os 5 Red Bull no corpo. Então, já que isso me parece uma coisa muito particular da sua marca e da sua presença, eu fiquei curioso de como que você mesmo descreveria isso para alguém que talvez não tenha testemunhado um show desses ainda. Não, agora você me pegou, que botar isso em palavra também é aquela coisa, mas vamos tentar. Eu acho que, pra mim, descrever um show, é uma coisa que vai ter um tonzinho um pouco de drag antiga no lugar, por exemplo, do foco no lip sync. Eu gosto muito de, assim, pra mim eu gosto de fazer música, hoje em dia eu faço muita música antiga, main hair, cabaré, main hair, tá ligado? E tipo, porque é muito mais trabalhado a voz. Você vê a Liza Minnelli cantando, tipo, o foco não é o instrumental. Não é, por exemplo, que nem... Tipo, o próprio pop muitas vezes. Tipo, que o foco tá na voz, mas o instrumental é muito baixo de frente. Então, por exemplo, eu acho que lip sync é uma coisa que eu gosto de focar muito, porque eu acho que também sou uma pessoa muito expressiva, né? Muitas expressões. E daí eu foco muito nessa parte do tentar passar um pouco o que a música tá falando. Se não é sobre a música, é a história que eu tô contando no show. Mas também, por exemplo, é botar ansiedade pra fora.
Não sei, pra mim eu sinto, quando eu tô treinando show, quando eu tô no palco, quando eu tô lá e, tipo, por exemplo, a galera grita e eu tô lá assim, parece que eu tô, beijo, parece que é uma divisão de energias. Parece que eu consigo, tipo, cara, pegar todas as energias que, tipo, na minha vida até hoje foram barradas, que, tipo, sim, eu tive um crescimento muito privilegiado comparado com outras pessoas no Brasil, mas ao mesmo tempo, tipo, no sentido LGBT e tal. Mas também teve, sabe? Tipo, tanto que você falou da peça de infância, eu me lembrei de outra memória da Lady Gaga, que também teve uma que eu ia fazer. Tipo, eu comprei a peruca na 25, aquela peruca safada com lacinho. Tava pronta pra entrar. E a escola censurou. A escola não deixou. Tipo, no dia, assim. Tava tudo pronto, tudo ensaiado. Tipo, 8 anos de idade também. Mas ao mesmo tempo, sei que de algum lugar já foi... Muita energia foi retida, minha. E drag é o lugar onde, por exemplo, eu não tô só passando na rua, eu não sou só mais um viado na balada. É o lugar onde, tipo, é aqui agora, tá ligado? Os olhos bem arregalados, assim, é aqui agora que vocês vão me ver. Um negócio assim. E pra mim, eu acho que é esse... O jogar isso pro público. Eu acho que, assim, se você for num show meu, a descrição é: se prepara pra uma overdose de energia, pra você sair molhada. Com sangue falso que eu vou jogar no palco, tá? E é sobre papel picado também. Não senta na primeira fileira. Agora a gente vai cortar para o nosso conteúdozinho especial, que é justamente para abrir o leque do seu universo musical. Então, 6 perguntas rápidas sobre, para conhecer esse mundo musical. A primeira música que Dislexa performou. Ela não é muito conhecida. Ela é bem pouco conhecida. É Nasty Girl. Eu não vou lembrar a cantora. É uma que tocou no RuPaul. É Nasty Girl, eu performei na minha aula de teatro. Amo. Uma sainha safada. Amo. Última música que você foi pego dublando em público. No metrô, na rua, no ponto de ônibus. Ontem, no meu quarto, eu tava dublando o hino, um trechinho do hino nacional americano do Super Bowl da Lady Gaga. E meu irmão entrou no quarto pra pegar o negócio. E ele, tipo, só ficou parado lá, porque ele tava de fone, então ele nem chegou a ouvir. Ele só viu eu lá, tipo, God bless. Bem, não. Foi uma performance, né? Bem, é isso, né, gente? Performance das irmãs, sai doido. Você chegou numa festa pra trabalhar, pra performar, e o USB, o pendrive, deu errado. Qual música que você vai pedir pro DJ tocar e foda-se? Stupid Love da Lady Gaga. Pra mim essa é assim, my jam, minha música, Bi, tocou, vou sair lá do fumódromo do Carioca correndo, assim, dar 4 voltas no público, passar pela escadinha, passar pelo segurança, subir e... Porque essa, Bi, essa pega lá. Lá dentro. Na Carioca tem que trabalhar, né? Pra chegar no palco. Bi, Tem, é babado. tem que querer. Uma música para despertar sua drag num dia ruim. Acordou, não tá afim, tem que trabalhar à noite, mas não tá querendo. Qual é a música que lava a alma e te bota no modo, não, vamos embora? É a Be Italian, da Fergie, do musical. Porque essa música começa daquele jeitinho, vai indo, dela dá aquela estourada no final, que já deixa todo mundo bala, meio. Juro. Agora polêmica. Vem. Uma música que você nunca mais quer ver drags performando. Cansou. Chega. Agora foi polêmica, hein, baby? Mas todo mundo tem uma resposta. Se admitir é outra questão. É, não, é que agora eu tô... Puta, que... Pra pensar... Eu acho que sou a cara da Pablo, né? Vira e mexe a gente vê uma ou outra ainda, né? Eu fico, gente, 2017, assim... 5 anos, né? O gritinho do final é um close. Mas todos nós já estivemos lá algumas vezes. Então... Mas, Bi, se joga, sai doida, mano. É isso, né? E agora a próxima música que você gostaria de performar se tiver algum contratante ouvindo? Se tiver algum contratante ouvindo, chama a mãe pra performar Nothing Breaks Like a Heart da Miley, que vamos trazer o faroeste pra sua festa, viu? Tim! Juro. E agora, então, a gente vai avançar para
uma parte mais profunda do nosso podcast, né, Draga? Adoro. Como é uma parte que é igual a aba, profunda. Você falou que tem o privilégio de ter crescido de uma forma diferente. E você falou várias vezes da sua avó, da sua família. Como que foi e como é hoje a relação com a sua família e a relação com a sua família em relação a drag, ao cenário LGBTQIA+, como que é? Então, sobre a minha avó, infelizmente ela faleceu antes de eu começar a fazer drag. Mas ela tá assistindo lá de cima ou de onde tiver que esteja, porque eu peguei todos os colares dela, então ela de algum lugar tá vendo. Mas eu acho que, por exemplo, pra mim, grande parte da minha família é do interior. Uma pequena parcela de São Paulo. Então eles sempre me viram como o primo gay que aparece no Natal causando de todo mundo, e é isso. Então pra eles sempre continua meio assim. Eles apoiam muito, eles me seguem no Instagram, vira e mexe curte. Eu tenho uma tia minha que entra em todas as lives no Instagram que eu faço. Não fala nada, mas ele tem todas. Mas eles sempre foram meio tipo, sempre gostou do gay, né? Porque gay é engraçado, né? Alegre e tal. Mas também nunca assim, sempre que eu ficava, vê Lady Gaga, eles... Podia ser porque eu ouvia Lady Gaga 80 vezes por dia? Podia, né? Mas o que chegava pra mim era tipo, porra, cara. Mas quando eu virei e falei assim, eu sou drag, teve assim, alguns caminhos que minha família seguiu. Teve o que os mais próximos seguiram, que foram do assim, a gente já sabia. Você não tá enganando ninguém. Que você usava calcinha, a gente já via se pegando desde os 10 anos de idade, tá ligado? Teve a outra que levou pro lugar do... Meu Deus, vai se prostituir. Ai, meu Deus, tiriri, tararau. Que era num lugar que, assim, tipo, me afastei. Meu pai foi muito assim, no começo. Tanto que eu me afastei bastante dele quando eu comecei a fazer. Porque ele ficou tipo, cara, você tem 15 anos. O que você quer fazer da sua vida? Vai estudar, tal. E também no lugar de não entender. Tanto que ele foi me assistir só no Drag Nights. Quando eu tinha 18 anos já, 3 anos depois. Mas, tipo, levou muito pra esse lugar de medo, assim. E teve aquela pequena parcela da família que ficou, que porra é essa, tal, mas aquela que a gente já não fala desde 2018. Então, um beijo pra eles. Mas também, hoje em dia... já normalizou, né, B? Que também é isso, né? Comecei a pagar minhas contas, minimamente, ajudar em casa. Então, tipo, já começaram a ficar assim, tá trabalhando, faz os negócios show que não dá muita grana, mas tá ajudando a pagar uma conta ou outra, tal. Eu consegui muito apoio também de uma outra parte que foi e entendeu. Tipo, meu pai, que foi no Drag Nights, assim, teve a primeira noite... Ele não assistiu, ele pagou ingresso, todo mundo pagou ingresso, foi não assistiu, mas da segunda, quando parou e viu, ficou tipo, caralho, você não é só mostrar bunda e atrair homem, você é mostrar bunda, atrair homem e estourar papel picado, tá ligado? É tipo, mais do que isso. E eu tipo, sim, eu tô 3 anos tentando te falar. Mas chegou num lugar onde minha família, assim... deu uma aceitada e também reconheceu isso como um talento. Porque aceitar é uma coisa, reconhecer é outra, né? E eu sou muito grato, muito feliz de que, tipo, me reconheceram e, tipo, vira e mexe, vão nos meus shows, tal. As minhas tias são mais velhas, então eu também já entendo, assim. Eu falo assim, os lugares são friendly, dá pra ficar... Ok. Mas é isso, né, gente? Mas a família... bem tranquilo. Quando eu falo que eu fui privilegiada é porque eu cresci, amiga, aqui em São Paulo, tipo, Butantã, sabe? É uma área que sempre teve. Butantã, meu, tipo assim. né, meu, São Paulo, né, droga? São Paulo, né, meu? Juro, meu. Uma vez me descreveram como uma sketch viva dos anos 90 da MTV sobre São Paulo, meu. Eu fiquei, para. Mas ó. São Paulo, né, meu? E você falou... também agora há pouco, sobre o vício em fazer drag, né? Então, a gente sabe que drag é uma coisa... trabalhar com arte, eu acho que permite que a gente acesse vários lugares dentro de nós que às vezes não estão sendo acessados conscientemente e facilmente, né? E às vezes a arte, ela pode levar também a gente para lugares sombrios, né? Sim. Então, quando que você sente que a drag pode ter te prejudicado de alguma forma, ou ter, sei lá, te gerado algum gatilho, assim, quando acessando esses lugares, sabe? Eu acho que
Primeiramente, eu diria que é físico, né? Um pouco porque desgasta. Drag, meu, se você não faz passo a passo de um cuidado, te desgasta muito. Pra começo de conversa, assim. Tipo, principalmente, sei lá, eu aprendendo drag no Vamos Cara a Tapa. Então, que é isso, né? 2018 ia no curso, daí fazia o outro, daí arranjava um show numa hamburgueria e tal. Então, sempre assim, nunca fui muito do processo. Eu também sempre acreditei muito em mim. Então, eu fiquei, que processo? Joga um álcool na cara antes de fazer maquiagem e sai doida, bem. Então, eu preciso falar que, assim, num lugar físico, é uma coisa que, tipo, me pega toda vez balada. Você vai ver meu joelho depois da balada, bem? Esqueça. Mas também eu acho que num lugar do drag foi uma coisa que me fez me entender como qual é o meu papel na sociedade, no mundo onde a gente mora. Porque foi o que me trouxe pro entender o meio que eu tô. Porque é isso, como eu cresci num lugar, tipo Vila Madalena e tal, a galera sempre foi muito acostumada com gay, a geração que eu cresci, tipo, sempre tinha, viadinho, tiriri, mas era uma galera muito suave. Tipo, então eu sempre me vi muito, por exemplo, num lugar semelhante às minhas amigas. Sempre fui muito próximo das garotas e sempre fiquei tipo, os homens vão me tratar igual tratar elas, tá ligado? Tipo, o mundo não vai me ver, tipo, mano, como algo que seja drag e tal, as crianças e tal. E pra mim sempre foi muito tranquilo, mas foi, por exemplo, a pandemia acabando, fui eu, tipo, entrando realmente na cena, vida adulta, tudo tal, que eu entendi, me bateu assim de primeiro momento, tanto que eu dei uma surtada, né, tipo, no final da pandemia por causa disso, tipo, logo antes do Drag Nights, assim, que eu virei e falei, tipo, fudeu, o mundo tá pronto, eu piso na rua, assim, a gente tá em São Paulo, a gente tá nos lugares, tipo, mais privilegiados na quesito LGBT do segurança, né, aquela coisa, vírgula, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente põe o pé, mesmo aqui, mesmo em qualquer lugar, Barcelona, pode ser o lugar mais avançado que a gente ainda tá em risco. E quando caiu pra mim essa ficha, que foi através do autodescobrimento que drag proporciona, tipo, não só drag, mas como, por exemplo, uma pessoa não binária que eu me identifico, mas o não binário daquele jeito, não binário 25, né? Porque a irmã vai do jeito que vai, sai doida. Mas é muito pesado, né? Quando a gente entende que, tipo, é isso, o mundo tá aí pra nos destruir de todos os lados, e nem só do lado deles, que nem também esse ano, por exemplo, eu fiquei muito amigo, foi uma relação muito rápida, mas muito profunda da Amelie Lovett. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer. Quem? Amelie Lovett. Não. Conhecido também como Iago França. Meio estranho. Rolou um caso no começo do ano que até meio bad, assim, não sei, sorry se tiver trazer, depois você score qualquer coisa, mas que a minha amiga primeiro, a Amelie, participou do Drag Nights, desapareceu, passou 7 dias desaparecida. Ah, sim, lembrei. E da amiga, então, por exemplo, primeiro eu tive o choque do caralho, o mundo tá aqui pra me destruir. Daí dá um ano e meio, tipo, duas pessoas que eu convivia, a gente fez show junto, a gente, tipo, eu era uma pessoa super integrada no coletivo delas, rolou a situação absurda que rolou. Então isso mexeu pra mim num lugar que eu não diria que foi drag que causou, porque, não, tipo, mas drag me proporcionou ter essa relação e, tipo, não é sobre drag isso, tipo, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, assim, tipo, se não fosse drag eu não tinha entrado no mundo do jeito que eu entrei e passado por isso. Mas é muito difícil, gente. Tem um lado muito lindo do show, do vício, do amar e fazer as pessoas ficarem alegres, mas tem um lado de que a gente tem uma grande mira na nossa cabeça, né? 24 horas por dia. Mas difícil. E pandemia, como mudou a sua relação com drag e a maneira que fazia drag? Tem um antes e depois, claro ou não? O antes e depois, na verdade, vem um pouquinho depois da pandemia. Eu diria que o Drag Nights foi o momento de start pra mim. Porque antes da pandemia, assim, eu falava que eu era drag, mas era CD, eu metia uma sombrinha assim, um negocinho, que eu peguei no curso, que era uma habilidade até boa de maquiagem, que vocês ensinaram melhores professoras, né, gente? Mas o bagulho é que também eu nunca fui muito atrás, porque eu, cara de jovem, com 16 anos, não tinha um pelo na cara, não tinha uma barba, não precisava, gente. Jogava uma sombrinha, ficava garota. Daí eu ia, e pra mim foi super drag nesse lugar e tal. E na pandemia, querendo ou não, foi quando eu entendi que isso era pra mim. De um jeito ou de outro, assim, eu fiz muita live na pandemia, cantando, daí eu cantando, tá? Daí eu fiz Cantando no OnlyFans.
E daí eu também fazia, tipo, recriava videoclipe e tal. Então eu vejo, tipo, até me arrependo um pouco. Poderia falar, podia ter estudado medicina na pandemia, né? Caralho, podia estudar na bolsa de valores, né? Mas resolvi fazer drag. E pra mim, eu acho que a pandemia foi um dos momentos que eu falei, é isso. Tipo, não sei, não tem outra coisa. Se for voltar a viver, vou fazer isso. Exatamente. Daí foi quando o Drag Nights veio. Eu vejo que eu entrei com uma drag completamente amadora, que na minha época eu era assim, respeita, super foda, olha minha calcinha aqui, tem uma pedra aqui, tá ligado? Mas depois eu me vi como uma drag profissional e foi quando eu entrei na noite, foi quando eu conheci pessoalmente a Alexia Twister, foi quando eu conheci grande parte da noite, fui no cabaré, tal, nunca mais, mentira. 5 residências lá. E é isso, sabe? Foi quando deu start. Saudades do antes, viu? Saudades do antes. E você falando sobre profissional, eu tinha uma outra pergunta que vem se formando na minha cabeça por outras coisas que venho refletindo sobre. Para você, pensando agora o futuro da sua vida, carreira drag, o que para você é mais importante? É ser um bom, ótimo profissional, ou seja, ganhar dinheiro, Sim. ou talvez conquistar um lugar de ser reconhecido como uma grande artista drag. E talvez não ganhar tanto dinheiro, mas talvez ganhar renome, influência, de certa forma. Porque eu acho que eu observo que a gente se separa, né? Tem pessoas que querem trabalhar e tem pessoas que podem trabalhar menos, mas quando saírem, elas querem fazer algo que impressiona, que seja diferente, conceitual. Sim. Onde você se encontra nesse espectro? Então, eu acho que eu me encontro querendo estar no profissional do dinheiro, mas estando no eu por mim independente. Porque, ai gente, desculpa, primeiro pra estrutura. Tipo, por exemplo, é isso, o meu show não é um show que eu vou chegar no palco e vou dançar uma dança fodida, impecável, eu tava falando pra draga. Eu não sou essa drag que vai chegar lá e vai abrir 4 espacates no negócio, pular de ponta cabeça e fazer o tal. Eu sou a drag que vai descer do teto em cima de uma bola de Wrecking Ball, cantando Wrecking Ball, tá ligado? Claro que copiando a Maria sabe, mas depois uns pintos pra falar que é diferente. Sai doido, sabe, uns negócios grandes, assim, e eu sonho muito grande e esses sonhos são muito caros, tá ligado? Então, por um lado, eu fico assim, nossa, tipo, o que eu preciso fazer pra entrar nesse lugar e poder voltar pra minha essência. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, querendo ou não, eu não vou deixar de conseguir, tipo, não vou conseguir, por exemplo, chegar lá, fazer uma maquiagem completamente impecável, tá com o look completamente impecável, com as unhas tudo perfeito, e ficar assim a noite toda. Aquela cara de sério, assim, impecável, perfeita, polida, assim. Porque querendo ou não, gente, dependendo do lugar, isso que é drag que vende. Mas o grande ponto é que, tipo, cara, eu vou ser a pessoa que vai aparecer com um vestido com vários cigarros e que no final da noite não vai ter mais cigarro no vestido, só uns restos safados porque Deus e o mundo pegou. Que isso pode, eu não sei como que as pessoas veem, vida, mas eu sei que, tipo, cara, me vem na cabeça, eu falo, é isso e é isso. Então, no final do dia, eu queria ser profissional do dinheiro, eu queria ser a perfeita que sai em capa de revista, meu sonho. Mas não consigo, não bate. Ainda. Não. Sim. E outra coisa mais pesada que eu queria te perguntar, a Draga já falou aqui. Eu falei? Falou Não lembro. sobre o processo de estar se montando, né, com mais frequência e se olhar no espelho e ir se enxergando de maneiras diferentes, né? Que acho que todo mundo, quando começa a se montar, tem um pouco uma viagem de gênero, né? Tipo, de se ver de novas formas, de se sentir confortável com algumas coisas, não com outras. Tipo, como foi esse processo de se ver dessas maneiras diferentes e quais coisas colaram e quais coisas você foi perceber, não, isso aqui é divertido, mas não sou eu. Sim. Eu acho que, por exemplo, no começo, é isso, na viagem de gênero, né? Eu também era muito preso no geral, com drag no geral. Então, por exemplo, eu me prendi muito na imagem do feminina. O feminino, mais assim, até tipo, mais feminina básica possível. Um topzinho, uma sainha. E é isso. Não que hoje seja diferente. Mas, tipo, por exemplo, eu acho que desde então eu vi isso e eu fiquei assim, tudo. Ficou uma delícia, que sabor, tal. Mas ao mesmo tempo isso
foi deixando de ser suficiente, sabe? Tipo, eu fui explorando algumas áreas. Eu gosto muito, por exemplo, de concurso, porque eu acho que concurso é muito um lugar onde você pode fazer esse tipo de coisa. Tipo, no Drag Nights, cara, eu fiz primeira noite uma Lady Gaga, segunda noite um fetiche todo amarrado, trabalhado no couro, terceira noite uma freira, tá ligado? A última noite Lady Gaga, muito diferente, né? Mas eu acho que, meu, Ai, amiga, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Você entendeu o que quis dizer? Sim, acho que ela quis dizer assim que fazendo drag, né, esse contato constante que a gente tem com o espelho, né, ou na hora da maquiagem, ou montando a nossa drag, a gente também se descobre de outras formas, né? Então, você falou de se entender como uma pessoa não binária, né? O quanto que a drag te possibilitou a fazer a reflexão, a chegar nesse ponto. Foi isso que você quis dizer, né? Entendi. Melhor, parabéns. Entendi. Era isso, obrigado. Vambora, família. Eu acho que, trazendo mais na pegada agora, eu acho que drag foi também assim, cara, um passaporte pra mim. Porque também é isso, gente. Eu cresci, mano, no salto, no tudo. Eu sempre me senti muito feminina, sempre olhei no espelho, sempre... mas eu nunca deixei de ter um lado meio masculino também, sabe? E um outro lado que não é nem um nem outro, tá ligado? É uma bidelícia que ninguém sabe de onde veio, eu não sei como vim parar aqui, é sobre. Então, por exemplo, foi uma coisa que me permitiu aprender a transitar entre tudo. Então, por exemplo, tem um dia eu quero estar mais boyzinho, que eu sei que, sei lá, Natal, festa, que é isso, né? As gays não ficam com a feminada, é o ó, mas a gente tá afim de um colosão das irmãs, mete uma regata, sai doida. Aí, por exemplo, quer ir pra uma balada que vai lá ficar com os caras, porque os caras curtem ficar com drag, põe a sainha safada, partiu o cabarete, tá ligado? E daí tem, por exemplo, a USP, que a galera adora os andrógenos, acabou uma bermudinha de moletom, um top, uma barbinha aqui, ó, acabou. Então, meu, com drag eu aprendi muito que nada é, tipo, fixo. E eu, minimamente, tipo, muito menos, tá ligado? Então, me trouxe esse lugar de poder simplesmente explorar, tipo, literalmente tudo que eu quiser. E eu acho isso muito tudo. Real. A única coisa que é fixa é a base da nossa... Não, brincadeira, ainda não temos esse patrocínio. Só pra encerrar as perguntas pesadas, você vai fazer mais pergunta pesada? Não, ia levar a gente para nossas duas perguntas. A gente vem falando muito aqui nessa temporada sobre uso de álcool e drogas, né? Porque isso, a cara tá tipo, quero. Porque isso faz parte, né? Drag é uma arte muito boêmia, né? Com certeza. E acho que vem sendo historicamente e ainda é muito boêmia, né? Sim. E você é muito jovem, né? Baby, né? Cara, podia de ser 30. sua mãe. E aí, como é que é pra você, como uma pessoa jovem, né? É millennial que fala? Millennial, Gen Z, né? É Você Gen é Z. millennial? Gen Z. Gen Z. Amiga, Você é millennial. 2003, Você tem amiga. quantos anos? 19? 20? Amiga, millennial sou eu. Ela já dizer. Ah, não, geração Z, é verdade. Verdade. Geração Z. ansiedade. Essa geração Larissa Manoela, né? Amém. Que também cresceu ao mesmo tempo em que é muito jovem, cresceu com muito mais acesso à informação, pelo menos a impressão que eu tenho, Com né? certeza, amiga. Na minha época, eu tinha que esperar o discador do IG, tinha que esperar da meia-noite, meu pai dormir e rezar pra não ouvirem, Ai, meu rezar pra ninguém ouvir que eu tava entrando na internet, rezar pra ninguém pegar o telefone, né? Pra eu procurar lá alguma coisa que me ajudasse a entender o que eu tava sentindo, ou o que eu queria ver, né? Porque não tinha informação. Né? Tinha informação na biblioteca, tinha que pegar um ônibus e ir pro outro lado da cidade, alugar um livro, pegar o livro na biblioteca, o cartãozinho. Então, como que é? Como que você enxerga hoje? E a gente quer falar sobre isso, não sobre um viés proibicionista e nem dogmático, né? Como que você vê hoje a relação do álcool e drogas nesse universo drag que a gente vive? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
Tipo, também não quero levar pra esse lugar de proibicionismo, não sei nem falar, sai doido. Mas é porque assim, gente, eu amo álcool do fundo do meu coração. Isso vai soar bem, tipo, alcoholic da minha parte, mas, tipo, é exatamente por isso que eu não vou me deixar coisar. Porque eu sei que se eu for pra balada todo final de semana, eu vou torar o meu cu de bebida. E daí, conforme for indo, tal, teve que até uma época, logo antes da pandemia, que eu tava apaixonado pelo meu ex, pisciano, esquece tudo. Daí nessas, era quase todo final de semana, irmão. Quase todo dia de semana eu chamava pras amigas pra ir e tal. Mas, por exemplo, eu acho que é que tá lá. E é uma coisa que, cara, deixa um pouco menos desconfortável. Porque drag, além do físico, que você tá com tudo lá, amarrado em tudo lá, ainda tem Deus e o mundo colando em você, chegando no teu rosto falando, mentira, querida, engota, tal. Daí tem o estúpido que vai chegar lá e vai perguntar, Vai puxar a peruca. fazer assim, o questionário da sua existência, te perguntar todas as dúvidas de gênero. Cadê que você sua já tem. Catherine de existir? A Ginger postou um story, quando eu sou velha, um story ótimo esses dias, né? Quando a gay te aluga no fumódromo. Eu não vou mentir, eu sempre tomo, né, um pouquinho alto e alugo todo mundo no fumódromo, mas eu achei muito engraçado. Amiga, sim. É que também eu acho que, por exemplo, uma coisa é a gente alugar e trocar uma ideia, outra coisa é chegar aqui, porque, mano, você sabe que vira e mexe tem uns que resolve assim, puxar teu como que você falou? Mas a primeira coisa, triagem. Fazer a triagem da drag. Já chega aqui Ou dar conselho depois da performance. Exato, eu ia dizer Isso é sobre uma- essa. Tipo, Bem. amiga, amei sua energia, mas eu acho que podia melhorar algumas coisas. Deixa eu te explicar. Tipo, Então, A pessoa nunca se montou na vida. exato. Vira e fala assim, cara, eu amo como você não se importa, tipo, de estar arrumada, de estar bonita. Assim, nossa! Mas você falou uma coisa muito importante, que é o que eu mais tenho tratado na terapia nos últimos anos. Então, inclusive, Fê, mãe dela, um beijo. Procurem ela, que ela é muito boa. Que é o bebê pra aguentar. Eu acho que a maior armadilha e o que me levou muitas vezes pra um lugar muito sombrio é o bebê pra aguentar. Principalmente na pandemia, Sim. né? Porque às vezes você não tá afim, você não tá com vontade, você vai, né? E aí o que eu aprendi, né? A parar de beber? Não. Nem sei se eu quero também, pra ser bem sincera. Amém. Mas é tentar controlar, né? E Porque senão a gente nunca mais porque assim, pode. se você não quer usar o salto, não precisa usar, né? Sim. Se você não precisa, você não tá legal, você não quer cumprimentar todo mundo, não precisa cumprimentar, Exato. né? Eu acho que isso é o mais difícil, assim, né? Sim, total, amiga. Tipo, porque isso também, drag, mano, é o trabalho que você praticamente se dá pro público em todos os sentidos, tá ligado? Mas, por exemplo, um cantor, o cantor você não vê ele no meio da pista, tipo, você vê, rola, não vou generalizar, mas, tipo, geralmente o cantor vai lá e faz o show e vai embora. O ator vai lá, faz o coisa, sai pro after do ator. A drag, se você... A drag é drag o tempo todo, né? Exatamente. Tipo... é visto como, né? Sim. Exato. Mas então, Tanto mas que esse é o problema justamente com o álcool e das coisas, porque, tipo, por exemplo, se você vai para um lugar performar e depois fica doida, por mais que seu trabalho foi entregue, você pode, às vezes, ainda ser julgada por ser vista Sim. se jogando depois. Sim, Então, isso era um dos vários camadas dessa pergunta que a gente vem trazendo. com certeza. Vamos para os mais persistentes. que é isso? Isso foi Eu não sabia ainda que tinha. persistente. Essa parte eu nunca participei. Eu adoro persistência, Então abaixa a viu? calça. Vamos. Quer fazer a primeira? Pode ser. Vamos. Drag é terapia? Sim. Eu, assim, não vou saber dizer, porque isso é uma coisa, querendo ou não, é muito pessoal pra cada um. Mas, por exemplo, cara, pra uma pisciana iludida que adora fugir da realidade, vê? Você tá querendo fugir da realidade? Vem com as irmãs que eu ensino aqui, ó. Crau! Pra mim, chegar em casa depois de um dia estressante, meter o meu fonezinho, assim... Tipo, claro que tem um quê de uns negocinhos meio da pergunta anterior, que assim, eu não sei se posso falar. Eu vou falar depois das coisas. Se puder falar, vocês deixam. Fuma um beckzinho das irmãs. B. Põe o meu fone de ouvido, eu ligo a minha luz de show que eu tenho no meu quarto. A nossa produtora ali atrás da câmera fez assim, ó. Agora na edição põe aquela musiquinha. Que, meu, pra mim é muito terapêutico e salva a vida. Porque é isso, na pandemia, cara... Gente, eu tava no ensino médio,
Tipo, claro que eu poderia estar trabalhando, tal, sim, mas, tipo, aconteceu o que é isso? Eu tive o privilégio de ficar em casa, né? E não tinha porra nenhuma pra fazer, velho. Eu era adolescente que tava na fase, tipo, mano, sabe a fase? A fase que você, tipo... Eu não sei, faz tantas décadas. Ah, Draga, você viu Larissa Manoela ontem, bem. Mas o negócio, tipo, cara, do que você é menor de idade, você pode fazer todas as merdas que você quiser ainda, tá ligado? Tipo, não vão te julgar. Claro que com 20 anos ainda não, tipo, porque agora com 20 anos me julgam, é puta que pariu. Não, mas, tipo, o bagulho que drag, me salvou. Drag foi o que eu, tipo, fazia, era meu passatempo. Eu fazia, tipo, mano, passava a tarde fazendo uma lingerie de hambúrguer. Porque era isso, na mão, costurando na mão. Porque era o que tínhamos. Por isso que eu falo que sim, drag é terapêutico. E agora chegou a hora Eu dela, a mais temida. Aquela pergunta que todas querem responder. Vem. Drag pode tudo? Pode. Tudo que esteja dentro dos limites de razoável, de bom senso, de tipo conhecimento humano do que é certo, o que é errado. Então não, eu falei que pode porque eu queria diferenciar, né? Então não pode. Então não pode, você não pode. Você tem que ter um limite sim, porque tudo tem um limite sim. A gente tem que saber de onde a gente vem, a gente tem que saber o que a gente traz, tem que saber que também a gente tem uma influência sim na vida das pessoas, porque a menina tava assim gritando conta d'água no Instagram dela no dia seguinte, tá ligado? Então é saber que, cara, o nosso trabalho reverbera. Tipo, pode ser numa balada pequena, na Santa Cecília e tal, pode ser na Consolação, pode ser onde for, vai reverberar. E tem coisas que não deve se fazer. Tipo, at all. E é sobre, gente. Nem só por reverberar, mas porque, tipo, é base do ser humano de ter noção de coisas que não rola. Não sei se falei demais. Direitos humanos, né? Exato, né? Direitos Também humanos. conhecidos como DH. É bom tê-los. Não. DH, tá certo. É a sua, Gabriel. Mas é algo. Vamos pros diagnósticos finais? Vamos lá. Eu acho que neste caso se trata de um transtorno dissociativo de identidade, uma identidade que tange a latência que sucumbe ao mérito das questões fálicas e não fálicas, quando da suscetibilidade do ser que aquiesce à fonte regeneradora e gritante das questões primárias da fase oral. Acho que é isso. Só Meio isso? psicanalítico um pouquinho, né? E aí o meu diagnóstico é de um lacre crônico com um toque de um transtorno dissociativo de Lady Gaga. É a sua, Gabriel. Alejandro. Acho que é isso. Com Ótimo. várias personalidades. Uma hora Alejandro, outra hora Alejandra, outra hora Alejandre. Outra hora, Por Roberto. que não? É isso. B, respeita. E agora, da minha perspectiva arte terapêutica, já que você é uma pessoa tão acelerada e que você tende a só acelerar quando a gente vai pro Tomada. o espaço de drag, na verdade, infelizmente, não teremos tomadas. O que eu indicaria para você seria entrar em contato com um cabaré, me dá uma balada que tem um dark room espaçoso. Nossa, ainda existe o Dark Room? Põe Não sei, espaçoso. vamos Eu pensar. acho que é a Zig só, né? Aham. Zig, Dedalos e a Dando é que não é Enfim. Dando, não é uma balada, é uma festa, Sim. né? Enfim, Dando tem. vamos procurar um espaço adequado para você fazer um retiro espiritual. E justamente decelerar. E você vai para esse dark room durante os dias da Mas o semana Dark que Room não... não é pra colocar ao invés de tirar? Você falou Às vezes no fim de semana, mas enfim, vamos procurar um dark room que não está em uso nesse momento para você poder fazer um retiro lá entendi. sozinha. Amém. E eu acho que 24 horas a 48 horas deve provocar várias coisas, né? Tem Vamos ver o que o- surge. Tem
a cabinezinha de botijão lá de casa, que tem uma portinha com cadeado. Se você quiser, eu posso te trancar lá dentro. Vambora. Deixa os Olha, 3 no dias. escuro o espaço é relativo, então pode deixa os ser. 3 Amém, dias gente. lá. Pode ser uma mansão na France. Amém, Bi. Harry Potter. Abençoa, Senhor. E na escuridão, a gente descobre qual é o seu brilho interior. Olha. Mentira que terminou o conceito, Bi. Respeita. Ai, eu amei. E com isso, onde que as pessoas assistindo, ouvindo, seguindo, podem acompanhar seus mais diversos trabalhos? Então, além dos meus 5 Instagrams fakes, vocês também podem... Não, mentira, gente. São 3. Eu sou muito presente no meu Instagram. No meu momento, assim, agora eu estou em um período de gestação de uma coisa que vem aí no final do ano, que eu não cheguei a mencionar até agora, que é o meu próprio festival de Slexapalooza. Primeiramente, que eu acredito que drags vão, gays, LGBTQIAPN+, público que consome arte drag vão. São um dos poucos eventos de São Paulo que ainda são organizados de drags para drags. E também provavelmente no Cabaré da Cecília. Se você for lá embaixo, assim, bem perto do banheiro, eu vou estar lá também. Cuidado com os baldes de gelo, tá? Qual que é o seu Instagram? Falou arroba. O meu Instagram é @dislexão. É tipo dislexia, só que é a sua obra, né? Dislexão, né? Uma coisa meio São Dislexão, Paulo, né? né? Dislexão. Mel. Sem o mel. E o Pix? E o Pix é 5045... Não, mentira, gente. Não pode dar CPF aqui, né? Passa lá em casa, ó. Deixa uma Manda DM, gorjeta. gente, manda DM e ela passa o Pix aí. Amém. Me estraga suas redes. Antes de colocar minhas redes, clica aqui, ó, no sininho que tem aqui, ó, e segue, né? Sim. Segue, curte, compartilha. Manda pra aquele seu primo que tá na Rússia, pensando, o que será que eu tenho de bom pra assistir no YouTube do Brasil? Fala que a gente é famosa e tal, né? Quando ele entrar no Instagram vai descobrir que não é, mas enfim. O meu Instagram é @piordrag e agora também o meu lado B, que é @piorshow. É isso. E me Cada siga. vez pior. Cada vez pior. Aí que fica bom. Sim. E primeiro, nossa irmã Mary Poppins também está no Instagram, @irmã Mary Poppins. Ela está fazendo um exercício drag hoje, então não pude estar conosco, mas em breve estará de volta. E minha arroba é @abacaxi ainda, então corre lá antes que eu mude de novo. E vocês podem seguir também o Dragnóstico no Instagram. Você vai ver uma galeria linda, nossa vitrine de capas de episódio. E também no YouTube, no Spotify. Aonde você encontrar o Dragnóstico é para vocês seguirem, curtirem, avaliarem, mandarem estrelas, etc. O Dragnóstico é um podcast da Drag Therapy com produção da Compasso Collab. Sigam o Dragnóstico no Spotify, Instagram ou pelo canal do Drag Therapy no YouTube para receber a sua próxima dose assim que sair. Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma? Você lembra dela? Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma? Tem mais uma? Só mais uma. Mais uma. Vai. Que delícia. Vem. Dislexa. Vem. Vamos aproveitar que estamos aqui diante do Pai. Quer dizer, diante da irmã. Diante da irmã. Pra te perguntar, Vem. qual é o seu? Agora eu tô falando meio ASMR, porque minha garganta resolveu estragar justo agora. É a sua. Qual é o seu maior pecado drag? Ao olhar delas ou ao meu olhar? Ambos. Ao olhar delas, B. Algumas de nós terem cabelo natural diretamente colado na cabeça, tá? Muitas delas veem isso como um pecado quando simplesmente Jesus Cristo me deu um presente, tá? A outra... ser preguiçosa? Não sejam preguiçosos, drag queens. Isso não é bom, gente. Porque, ai, bem babado ser preguiçosa. Eu fico tipo, porra, cara, eu ficar fazendo TV, maquiagem pra não sair de casa. Mas façam.